Tá bom. Porque essa pouca vergonha de falar que é movimento social, tadinhos, e que ficam invadindo terra dos outros fortemente armados, isso não me enrola. Isso aí não me enrola. Já foi pego até, eles já foram pegos até com arma de fogo. Porque pra mim foice, pedaço de pau, do jeito que eles ostentam quando vêm invadir uma terra, já é coisa de bandido. Eu não vou defender isso, não vou chamar isso de movimento social, porque pra mim é banalizar movimentos sociais. Movimento social é você defender a causa de alguém, é você querer ajudar alguém, não é você invadir terra dos outros que trabalhou pra conquistar. Eu vou fazer duas observações aqui, com referência ao que o André acabou de dizer. Primeiro, que o presidente Lula levou o Stedley. Escuta, o presidente é democrático, levou o Stedley, levou um monte de outras pessoas. Que não era pra levar, com o nosso dinheiro. Pera. Tá, mas eu tô trabalhando pra pegar viagem, pra pagar colônia de férias. É preciso convidar todos os segmentos da sociedade. Não dá pra... Já ter levado vou Marcola, convidar, pô. vou convidar aquele... Enfim. E a outra coisa que ele disse é o seguinte. André, conhecendo bem como eu conheço o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele não tá vestindo nenhum terno, ele não quer ser presidente nesse momento, ele é uma das pessoas mais fiéis e uma das pessoas que mais trabalha para o sucesso do governo Lula. Isso eu posso te atestar porque eu conheço bem o Geraldo Alckmin. Ou seja, mais uma vez, André, você não sabe o que você acabou de dizer. A verdade é, estão todos convergindo para o mesmo norte. E o Geraldo participa desse governo como vice-presidente, como ministro e também substituindo o presidente Lula quando ele viaja. Mas o Geraldo, ao contrário de qualquer outra pessoa, ele não tem pretensões, ele vai cumprir a missão dele, que é ser vice-presidente e lá no MDIC, que ele é ministro. Isso aí eu posso atestar, Thiago. Vem cá, Marcinho, por favor. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Por que tudo ligado à esquerda, vocês não, que você não se diz de esquerda, mas a esquerda tenta fugir? Vamos lá, isso me incomoda muito, né? Não é só o Lula que fugia dos debates, nos debates presidenciais, o Dino fugindo lá da Comissão de Segurança, a gente vê fuga pra tudo que é lado. Por que o Lula não queria, né? A gente já falou da CPMI. E agora, por que o MST, se eles são tão corretos, se eles são esses anjos que pregam uma causa social, por que eles acham uma afronta ao governo Lula e ao MST a investigação da MST? Porque me desculpa, isso eu tenho que respeitar, é meu amigo pessoal, eu sou suspeito. Mas o Pavinato é um cara que estudou muito. E ele listou pra gente 15 crimes do MST. 15 crimes, uma lista de crimes. Isso tem que ser investigado. Se eles se dizem tão angelicais que eu não compactuo com essa farsa, porque pra mim é bandido, se é minha terra que invadem, se é a terra do meu pai e da minha mãe, eu vou reagir, porque é minha. Eu trabalhei pra ter essa terra. Como que vai um bando de vagabundo dizendo que ela é improdutiva, sem saber, porque eles não são nada ali pra dizer se aquela terra é improdutiva ou não, e invadem minha terra? Isso pra mim já é um maior absurdo. Por quê que eles estão achando um absurdo essa CPMI? Por que eles não querem pra provar que eles são esses anjinhos que eles dizem? Com todo respeito a você, aqui o debate é liberado. E você é um cara inteligente, não são vagabundos. Pra mim, muitos não são vagabundos. Muitos. E eu acho que você deveria ter um pouco de respeito a essas pessoas também. Cometer crime dá trabalho Pode pra ser, caramba. Pavinato. Não são vagabundos. Pavinato, cometer crime dá muito trabalho. Vocês não podem chamar essas pessoas de vagabundos. Tem muita gente que trabalha, muita gente que pesado. não tem mesmo um pedaço de chão, por menor que seja, para plantar qualquer coisa, e são pessoas que precisam do assistencialismo do governo e de forma legal, número 1. Número 2, falam de invasões. Invasão aconteceu no dia 8/1/23. O MST invadiu lá, não sei o que, da Embrapa. Já saíram. Foram lá, disseram, estou aqui. Mas não teve ninguém lá do 8 de janeiro lá também. Saiu todo mundo. Não teve mas não quebraram nada. Não, Escuta, Embrapa? o MST, escuta. Peraí, eu vou achar. Olha. Eu vou dar mais um pouquinho. Pera. Ô, Pavinato, vamos lá. Eu vou. O MST foi lá, entraram, ficaram e saíram. Não teve quebra-quebra, não teve roubo e disseram, olha, o movimento está aqui e nós estamos nos manifestando. Ou seja,
foi um negócio que não vejo onde alguém esticou a corda. Nota da Embrapa. E quando acharam armamentos de fogo, agora recentemente? Ué, vocês não são a favor das armas? Eu sou. Olha, deixa eu ler aqui a nota da Embrapa. Então vai lá, então vai lá. Então, ok. Armas de forma lícita. Pra gente, armas legais. Armas regularizadas. Armas legais. A gente pode ser acusado de desinformação. Então eu vou ler a nota de esclarecimento da Embrapa sobre a invasão do MST. Nota de esclarecimento. A Embrapa vem a público esclarecer que a invasão sofrida em sua propriedade pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra MST, na madrugada do dia 16/4/2023, por volta das 3h30 da manhã, foi realizado em terras agriculturáveis e de preservação da Caatinga, pertencente à antiga unidade de serviços, produtos e mercados da Embrapa. Tal unidade foi anexa administrativamente à Embrapa, etc. e tal. A invasão atingiu ainda áreas de preservação da Caatinga, comprometendo vida de animais ameaçados de extinção, ou seja, danos irreparáveis, além de pesquisas para a conservação ambiental e do uso sustentável do bioma. O posicionamento da Embrapa é que as terras são patrimônio do governo, produtivas, destinadas de uso exclusivo da Embrapa e que o prejuízo é notório. A invasão traz prejuízos consideráveis. Nota da Embrapa. O senhor falou que não teve. Escuta, não teve quebra-quebra. Eles ficaram lá e saíram. É que não teve quebra de cadeira. Quebrar a pesquisa pode. Escuta, ninguém quebrou. Se pôr um animal em extinção, tá ok. Mas quebrar a cadeira, meu filho... Mas sabe que o engraçado é que eles mesmos não se entendem. Márcio, o senhor está desinformando. Me desculpa. Engraçado é que MST e o PT não se entendem. O líder nacional do MST, o João, ele disse: eu ajudo o governo, eu estou com o governo, mas eu não vou aceitar focinheira nem coleira do governo PT. Então, assim, o próprio MST e o governo, eles estão lá na colidência total. Então, eles não chamando a Embrapa de mentirosa, pô. O que eu tô dizendo é o seguinte, Pavinato. Não houve vandalismo na Embrapa. O quê? Não houve vandalismo. Você acabou de ouvir a nota de esclarecimento. Irreparáveis. Essa nota sua é minha, da Embrapa. Pera, alguém filma aqui. Põe na tela isso aqui. É bem porque não é possível. Mas o Márcio, não é possível. Márcio, não desminta os fatos. É mais fácil uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. Mas, não é possível. Pra quem quiser acessar. Que não houve invasão. Tá ali, ó. Tá na tela. Ele tá falando que teve prejuízo, sim. Nota de esclarecimento. Que teve prejuízo ambiental, inclusive, e danos irreparáveis a espécies em extinção. Ô, Pavinato. É o que diz a nota. Não é o Pavinato, é o Embrapa. Não, olha. Fala com a Embrapa. Defender o indefensável, Márcio, é complicado. Defender o indefensável é complicado. É mais fácil falar, nesse ponto, o governo está completamente equivocado. Mas tá legal. Agora, você está 100% conivente com atos errados, não dá. O governo é contra a invasão. Tanto é que levou o vandalismo e é contra a invasão criminal. E levou o Stedley por quê na viagem? Detalhe, ele levou na viagem porque esse governo, ele é um governo de democracia. Tem que levar o Marcola também. Levar. André do Rep tá com o avião agora. O avião do André do Rep tá livre aí. A gente tem aí o esclarecimento, tá, oficial da Embrapa. Tá aí, ó. Se todo mundo quiser acessar em casa, de esclarecimento, invasão do MST, a área da Embrapa. Eu já li tudo, pode ficar tranquilo. Esclarecimentos podem acessar em casa. Foi isso que o Pavinato leu. Thiago, então é a Embrapa dizendo que foram danos irreparáveis. Houve a invasão. E esses danos irreparáveis, a gente precisa olhar porque eu não tenho realmente a informação técnica. A Embrapa também é muito ruim de informação técnica. É uma empresa muito séria e eu não vou entrar. Eu digo o seguinte, o governo, até onde eu sei, Pavinato, você tá me dizendo o seguinte, invasões bárbaras. Minha senhora, Márcio, você é tão bela, mas não vou lhe beijar porque você é feio. Pavio, eu só vou pedir a palavra rapidinho. Você disse que o governo é contra a invasão, certo? Agora, pra mim fica um pouco contraditório. Quando? E se invadir, não, deixa eu falar. Tem que sair. Ó, não, mas eu quero falar só uma coisa. Tem que sair. Quando a gente disse o Stedley viajou para a China, não é só que o Stedley viajou para a China. Você diz que o governo não é a favor da invasão. Na China, o Stedley convocou invasões. Como que uma pessoa que o Lula leva para a China, com ele, com a comitiva presidencial, ele convoca invasões, ele diz que não vão ser invasões só em abril, vão ser invasões o ano inteiro. E aí você diz que o governo é contra a invasão? Se um membro da comitiva está na China
pregando invasões, não tem como você dizer que o governo é contra a invasão. Ô, Thiago, vamos lá. A primeira coisa é, não dá pra você colocar mordaça nas pessoas, impedi-las de falar. Vamos aplaudir! Obrigado! Então, não dá. A PL 2630, é não isso dá, aí. Não dá. Então, se o Stedley fez ou falou, tá dentro da liberdade de expressão que vocês tanto falam. Isso é. Depende, quando ele comenta... Agora o pessoal do 8 de janeiro tá lá puxando cana. Não, quando ele porque faz... ele incitou crime. Apologia ao crime, incitação ao crime é crime. Ele não tem a liberdade... Quem tem a liberdade de cometer crime? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Não estamos falando da mesma coisa. Não, mas ele falou em invasão criminosa. Tá falando do mesmo artigo do Código Penal. Nós estamos falando do mesmo artigo do Código Penal. Não existe invasão não criminosa. O estuprador chega e fala assim, eu não a estuprei, eu fiz amor sem consentimento dela. Aí fica muito bonito. Ô, Pavinato. Aí pode, porque é democrático. Não vamos levar esses assuntos para esse negócio que você está querendo fazer. Eu tô fazendo comparações jurídicas. Isso é desvio do nosso objetivo principal. Isso o senhor é o especialista. Nós estamos falando de MST. Não estamos falando de estupro. Não tem. Mas é praticamente quando você faz isso com o patrimônio de uma pessoa que adquiriu, que trabalhou, que está ali, e você invade, é ato criminoso. O governo é contra e vai tirar. Por que ele não fala isso? Se for criminoso, tem que sair. E tem lei pra isso. Mas toda invasão é criminosa? Não, deixa eu entender, peraí. Quando não é... Eu, como advogado, e aí talvez tenha estudado errado os últimos anos da minha vida, eu queria entender. Livros estão quando superados. A invasão não é criminosa, eu queria entender só um aspecto. Pode nem dar vários, um único, em que a invasão não é criminosa. Isso aí tá lá na Constituição. Quando você tem uma área que não é produtiva e que alguém... tá, todo mundo... toda semana é a mesma resposta. Eu preciso trazer. Posso falar? O que tem... Não, mas com todo respeito. Osmar, eu vou pegar um café. Eu vou pegar um café já vou... É toda semana é a mesma resposta. Volta aqui, só vou tomar café. É que eu ouço isso toda semana. Então traz um café pra mim. Traz um café. Claro, sim, senhor. Volta aqui. Márcio, se me permite. Não. Depois eu quero um autógrafo, que eu gostava mais do senhor no carrapicho. Só trazendo uma coisa, para não ter desinformação, mas realmente, a Constituição prevê a reforma agrária, isso é real. Que pessoas precisam de terras para produzir, isso é verdade, ninguém nega. Que famílias sérias têm o seu assentamento concedido e estão lá produzindo, isso é real. Produção ninguém familiar. Nega nisso. Entretanto, não é porque isso existe de verdade, porque pessoas necessitam de verdade, que se pode inverter um processo legal, que é a identificação da área, a definição daquela área como tal, e o governo, mediante um processo que respeite famílias inscritas para o assentamento, serem assentadas. Sabe qual é o exemplo que o senhor está dando, senhor Márcio? Que eu questionei o deputado do PT outro dia aqui. Imagina Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas precisam de moradia popular e ninguém nega isso. O governo tem um programa para dar, ninguém nega a importância disso. Só que pessoas se inscreveram e estão na fila para pegar essa casa. Imagina que dias antes da entrega dessas casas, que são necessárias e importantes, o movimento Sem Teto vai lá e invade essas casas. Mas são pessoas que também precisam da casa, por isso que eles invadiram. O que eu faço com aquela fila que respeitou a lei, que se inscreveu, que também precisa, e agora vai ter que esperar não sei quantos anos mais para conseguir a sua casa, porque aqueles criminosos que invadiram desrespeitando a lei e o processo definido para isso, invadiram primeiro. A gente está incentivando que as pessoas não respeitem o processo de assentamento de reforma agrária. A gente incentiva que com armas invadam e, descumprindo a fila daqueles que legitimamente esperam, não tenham os seus assentamentos garantidos. Isso que o senhor está defendendo aqui. Eu ter me pedido antes. Pela ordem. Por favor. Olha, por favor. Que delicadeza. Muito obrigado. Muito pra você obrigado. é tudo. Foi o primeiro café que me serviram hoje, hein? Vamos lá. A gente ver como a Jovem Pan trata bem todo mundo, né? Até com um cafezinho. A gente não pode esquecer que o nosso país é um país de gente pobre. 70% da nossa população, ela vive com menos de um salário mínimo por mês. Ou seja, nós vivemos num país pobre. A reforma agrária e vocês sabem, sempre foi uma preocupação do governo atual.
E que... Já teve 16 anos no poder Vamos com lá. esse comecinho de governo Lula e não fez muita coisa, né? Pois Ó, é, são mas 99 mil títulos. 98 mil 98 mil títulos Vamos ser dados, corretos. Títulos de terra Sabe que dados eu tenho pelo governo dado. Lula. Eu tenho Tá. dado. 98 mil são no Lula, 98 8 anos e Bolsonaro 400 mil. 98 Deixa eu mil concluir. títulos de terra dados pelo Dados. governo Lula. Quanto? 400 agrária. mil títulos de terra dados pelo governo Bolsonaro. Dados da ocupação. Eu não vou entrar em detalhes agora dos dados, ô Pavinato. Quer dizer o seguinte, eu acho plenamente justo que tenha-se um movimento organizado, que é o MST, e que essas pessoas, elas se apoderem de áreas que não estão sendo utilizadas. Eu não tenho Propriedade. dúvida. Espera um pouquinho. Nós não Vamos falar. discordamos disso. Não, vocês discordam sim. Não, em absoluto Discordam. não. Você acabou de falar isso. Não, eu discordo que elas invadam, mas eu concordo que elas recebam o título das terras Sim, mas é que isso que eu tô são falando. improdutivas, e quem dá este título Quem é? o Estado brasileiro. Respeitando um Quem procedimento definido em lei. Se isso, quero dizer agora, A gente é respeitando contra a o invasão. que está na Constituição, Tiago, querido, o governo não é... Chega aqui, Marcinho. Vem cá. O governo não é a favor das invasões bárbaras. O governo é contra. Já mudou, agora é invasão E se bárbara. invadir? Invasão suave E pode se- ser. E se Agora é só invadir? invasão bárbara. E se invadir, Invasão volta aqui, menino. democrática. E se invadir, vai sair. Ou seja, esse governo Só na Bahia. quer atuar dentro da legalidade. Esse é o ponto. Pavinato. Ah, e a lei sabe- da estatal? Puseram um Pavinato. mercadante na presidência, fizeram suspender a lei. Que dentro da legalidade, puseram lá no conselho da Petrobras 3 senhores que foram rejeitados por todas as instâncias da governança corporativa, e que não poderiam estar lá nem pelo estatuto da Petrobras, Opa! nem pelo Aí, estatuto, pera. nem pela lei das estatais. 3. Meus Se eu amigos. quiser, eu pego aqui o nome também, Olha. falo RG, CPF e o tudo mais. conselho da Petrobras é o conselho da Petrobras. Mas se encontra o passou pelo estatuto e a conselho, lei? Não. se foi... Não é nada disso que eu falei. Olha. O governo federal colocou, desrespeitando a lei das estatais e o estatuto da Petrobras, 3 pessoas não enquadráveis. 3 pessoas que tanto o estatuto quanto a lei das estatais dizem que estes não podem assumir. E mesmo assim ele A colocou. partir do momento que o conselho aprova a diretoria, o Não é conselho, diretoria, tô falando que do é conselho. o Tô falando do conselho próprio master conselho. da empresa, é porque todos os diretores foram checados, auditados e Você não aprovados. entendeu o que eu falei. Você não Entendi, entendeu. sim. Não entendeu, não, porque você está Entendi. falando o contrário. Tem o conselho, tá lá em cima. Meu querido Conselho, Pavinato. Mas é o conselho. São os deuses, assim. Aí tem a diretoria. O conselho aprova a diretoria. Claro. Mas a diretoria não aprova o conselho. Ô, Pavinato, Não a partir foge do não, momento... queridinho. Não vou fugir, não. Não foge, não. Aqui não não tem- foge, não, querido. Aqui ninguém corre para os Estados Unidos, não. Não foge. Escuta, Nem pra Portugal. olha aqui. Nem pra Portugal. Aqui ninguém corre. O conselho aprovou, checou, auditou. Os nomes foram aprovados? Não assumiram foram aprovados, a diretoria. essa é a questão. Não, eles nomes do conselho, para o conselho. Não falou para... diretoria. Não falei. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Pode tá? Primeiro, Felipe Campos conseguiu pra gente, tá? Uma entrevista exclusiva aí com o Agenor e a deputada Joana Dark daqui a pouquinho pra falar sobre o caso da Filó, tá? A capivara. E que o amor venceu, Eu vou contar né? uma coisa. Calma aí, Azar. calma, No calma. Brasil, a única capivara que você pode ter é a criminal. Olha aí, ele sempre com a observação dele, porque o pessoal do Amor Venceu tentou destruir uma relação de amor de verdade. E a gente vai falar sobre isso, vai ter entrevista exclusiva, hein? A primeira dos dois juntos. Exclusiva. Felipe Campos conseguiu essa entrevista pra gente. já. Então já a gente vai falar sobre essa
palhaçada, você que não gosta do termo palhaçada, essa palhaçada que aconteceu de tentarem separar a capivara, o dono dela, o Agenor, vai estar aqui também a Joana Dark, a deputada que ajudou ele a recuperar a capivara, e a gente vai falar sobre essa hipocrisia, né? Do amor venceu, como a gente sabe muitas vezes. Agora, primeiro, você falou o seguinte, a gente não vai botar mordaça, né? Quando a gente falou do Stedley, que ele convocou invasões lá da China, você disse, ninguém pode botar mordaça. Aí eu te pergunto, convocar invasões de terra, só me responde sim ou não. É discurso de ódio? Sim ou não? Desde que Alguém quer mais café? Eu vou buscar. Olha, gente, convocar invasão de terra é discurso de ódio? Desde que não é discurso de ódio, é incitação ao crime. Desde que tipo penal. Feito dentro da legalidade e que amparado pela Constituição, não tem o menor problema. Por que doutora isso? delegada. Isso não, doutora Temos uma autoridade policial. Eu vou passar pra doutora. É porque ele diz que não pode botar mordaça. Só que é isso que vão tentar com a PL 2630, que a gente vai falar sobre isso aqui. É botar mordaça nos outros dizendo que é discurso de ódio. Espera, você tá falando de outra coisa. Sim, a gente vai entrar nesse assunto já. Tá bom. Mas nós estamos dizendo o seguinte, quando você tem o Stedley ou qualquer outra pessoa numa comitiva convidada, ou seja, convidou, não vai colocar, o cara não pode fazer isso, o cara não pode trabalhar, o cara não pode fazer nada. Ele não tinha nem o que fazer lá, Márcio. A verdade é que ele não tinha o que fazer lá. O que o Stedley foi fazer lá? O que dois sindicalistas foram fazer na China? Olha, eu prometo a vocês não tem, você tirar meu dinheiro que eu trabalho numa colônia de férias na China. Escuta, não teve colônia de férias. Eles foram participar de uma comitiva. Você viu o tamanho da comitiva? Oficial. Você já viu uma comitiva daquele tamanho? E esse negócio... 73 pessoas. É meu dinheiro. Oficial. Eu trabalho pra bancar isso. A comitiva oficial não é a quantidade de gente que vai numa viagem, querido Thiago. A comitiva oficial é quem vai com o presidente. Não, mas com dois aviões da FAB. 2 aviões da FAB. Com o presidente. Então, o presidente, até onde eu sei, eu não estou fazendo aqui, eu não conheço detalhamento de convite. Porque foi esse, enfim. Penso que o presidente quis ser democrático e convidou vários organismos, inclusive muita gente que não é necessariamente a favor desse governo, foi na comitiva. Ô, Pavinato. Carlos Alberto de Nóbrega que fez isso aí. Ô, Pavinato. Eu vou dar um... Carlos Alberto de Nóbrega. Vou pegar um café pra você. Muito obrigado. Aliás, vou pegar um chá pra você. Um chá. Olha isso. Sonoplastia, ótimo. Obstrução do convidado. Isso é obstrução. A delegada sabe o que é obstrução. Mas quer dizer, só pra finalizar. Ao crime, só pra finalizar. Sabe o que é. Pera aí, só pra finalizar. Marcinho, vem aqui. Até porque de viagem... Ele gostou. De viagem nós vamos escutar o Márcio, porque ele entende. Quanto custa, Márcio, uma viagem dessa com tanta gente? Vai. Escuta, o presidente, quando faz uma comitiva, ele convida diversos tipos de pensamento. Não é só convidar, meus amiguinhos vão, mas não podem falar nada. Isso não existe. Isso só existe em autocracia. Meus amiguinhos vão e podem falar tudo. Democracia, o amiguinho ou não, ou quem foi convidado, fala e vai continuar fazendo. Não dá pra você ficar censurando as pessoas. Esse governo não é a favor da censura. Então é contra a PL da... Então é contra a PL. Então, se o governo é contra a censura, é contra a PL eu não sei porque Nós vamos falar da PL.